Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para você dois recortes. Vou comentar um recorte do reverendo Augustus Nicodemos falando sobre Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois vou apresentar um outro recorte que foi publicado em um Instagram de um pastor reformado aqui no Brasil e vou comentar a problemática disso com você. Vou passar primeiro o vídeo do Nicodemos e depois mostrar um outro recorte publicado por um reverendo reformado mostrando o enlace de um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei, parece inacreditável, né? Mas está acontecendo até entre as igrejas mais históricas, porque uma das vantagens das igrejas históricas é o zelo em não fazer ecumenismo, mas parece que isso está caindo por terra. Lamentavelmente, estão jogando esse critério muito bom para a lama. É um critério excelente, mas estão jogando fora. Então eu peço para você assistir aqui o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo e nos ajudar aqui a fazer pela verdade e alertar os pastores. É impressionante. Alguém, acho que foi o Van Balen que falou, você pode ter grandes teólogos com pouquíssimos conhecimentos a respeito da área heresiológica ou apologética. E assim, o que eu mais faço, a hora que eu abro uma teologia sistemática, a hora que eu leio um livro do acadêmico do mundo teológico, e eu pego lá o Gruden, o Berkhoff e outros, e vou ler o livro de teologia sistemática, eu vejo a falta de, vamos usar um termo assim, de prudência ao escrever. Mesmo o livro que nós usamos aqui no nosso curso de teologia como base, o Meyer Pirma, você vê que os teólogos não têm preocupação apologética. Eles escrevem assim, tranquilo, sem imaginar o que vão fazer com aquela tese que o teólogo protestante está escrevendo. É óbvio que o sectário vai pegar aquilo e transformar numa potencial heresia de perdição. No campo da conjectura até vai, mas muitas vezes essa falta de malícia, de expertise da apologética entre grandes eruditos da teologia, nos deixa aqui na apologética com uma grande batata quente nas mãos, um grande abacaxi para nós descascarmos depois. Então é muito importante fazer teologia pensando na apologética, fazer teologia pensando no reverso que vão dar em cima daquilo. Tem até um site, um canal aí no YouTube chamado Teologia Reversa, né, que é um ateuzinho lá que escreve, que faz lá os vídeos. Ele pega justamente nesse viés, nesse contrapé, aonde as pessoas não têm a preocupação de pensar apologeticamente. Acha que pode jogar qualquer pensamento ao vento e isso ficar por isso mesmo. E não é bem assim. Então assistam aqui, já eu vou passar os dois vídeos, mas antes deixa eu dar rapidamente os meus recados. Pessoal, todo dia 30 às 22 horas aqui no canal nós sorteamos uma Bíblia apologética com apócrifos. E nós decidimos também, a partir de agora, desses meses para cá, devido à grande polêmica que teve aí com a Sociedade Bíblica do Brasil, de divulgar um pouco a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é uma outra sociedade que não tem envolvimentos, até onde a gente sabe, envolvimentos aí com o ecumenismo, como tem a nossa sociedade, a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós vamos sortear a Bíblia Apologética com apócrifos, também uma Bíblia Trinitariana e um kit de livros do CACP. Como é que você faz para participar? Se inscreva na plataforma do Apoia-se, está aí o link, seja nosso parceiro e
Colabore para que nós façamos pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também existe o aplicativo do CACP, gratuitamente para todos. E se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Muito bem, vamos começar aqui analisando o vídeo do pastor Augustus Nicodemos. Vamos lá. Algumas declarações dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira e o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A revista Adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus, é a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. No certificado de batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão as perguntas que são feitas para aqueles que querem ser batizados. E na pergunta número 13 se lê: você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Ou seja, é aquela única igreja verdadeira que os profetas anunciaram que haveria de ter? Aqui eu vou ler uma declaração da Ellen White, que foi reproduzida no The Review and Herald, que é uma espécie de jornal oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim: as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, episcopal, anglicana e tal, ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a negação da existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo, acima do dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é, doutrinas erradas, e o cumprimento daquela profecia de que Babilônia haveria de enganar todas as nações. A razão é porque nós observamos o domingo, a gente ensina que depois de morrer a pessoa está consciente, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e nós dizemos que quem existiu antes de Jesus vir ao mundo era Deus Filho. Jesus passa a existir, é claro, depois que ele se torna homem, mas eles dizem não, que Jesus já existia antes de se tornar homem entre nós. Em contraste a todas esse exclusivismo da igreja adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira, e que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde o evangelho é pregado em verdade, ali está a igreja de Deus. Bem, eu vou interromper até aqui o vídeo do Nicodemos, porque a parte que eu queria ouvir dele, ele já falou. Veja, senhoras e senhores, eu fiz um vídeo aqui, acho que mais de um, sobre o pensamento que os adventistas têm, de fato, documentalmente, dentro da sua doutrina, das demais igrejas cristãs. Eles acreditam que nós somos a grande Babilônia. Aquela igreja que recebeu a marca da besta e que estamos condenados. Isto é doutrina adventista. Ah, mas eu ouvi o Rodrigo Silva falando que há salvos dentro das outras igrejas. Sim, estes salvos virão e serão adventistas. Porque para ser salvo, você tem que guardar pelo menos um sábado. Você tem que se tornar adventista. Eles têm lá uma tese de salvação pela ignorância, o que faz da pregação do evangelho uma coisa ignóbil, porque o bom é não pregar o evangelho então. Se as pessoas vão ser salvas pela ignorância, como ensina Rodrigo Silva também, seria bom não pregarmos nada do evangelho. Mas o fato é que Ellen White tinha um ódio terrível pelas demais igrejas cristãs. Ela chama de sinagoga de Satanás, ela chama de conluio de demônios, ela avacalha, achincalha
as demais igrejas evangélicas. Então eu estou mostrando, por que eu estou aqui apontando o Nicodemos? Porque veja, eu vou mostrar um vídeo agora, parece que aconteceu na Flórida, onde uma igreja presbiteriana, no caso até do Brasil, se não me falha a memória, porque ali é presbiteriana mesmo, não é independente nem nada. Eu não sei se é do Brasil ou se é dos Estados Unidos, enfim, você tem comunidades latinas da igreja presbiteriana fora do Brasil. Então, o que quero dizer é que é uma igreja presbiteriana e eles precisavam de um lugar para fazer um culto e fazem o culto deles dentro do reduto de um prédio adventista. Bom, não me admira, né, irmãos? Não me leve a mão, reverendo Nicodemos. Uma igreja que começou aqui em São Paulo, quer dizer, foi fundada no Rio de Janeiro, mas começou aqui em São Paulo, numa salinha da loja maçônica, né? Não me admira muito agora começar a sentar com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu estou sendo aqui assim um tanto duro, porque eu quero que os irmãos que são aí da igreja presbiteriana fiquem realmente chateados com isso e batam na porta do vosso Supremo Concílio para inquiri-los sobre isso. Afinal de contas, que ecumenismo é esse agora? Adventista, no sentido moderno da palavra, é pelagiano. Ele crê que a salvação é pela guarda sabática. E quando o adventista fala que é o contrário, ele é salvo, por isso ele guarda o sábado, ele está contrariando a sua profetisa Ellen G. White. Agora, olha lá, vamos aqui pro vídeo. Postado, tá aí, postado num canal de um calvinista e daqueles bem fanáticos. Para não falar que é coisa do pastor Martinez, que está brigando com os presbiterianos aqui, fazendo uma crítica porque ele é arminiano. Não. Isso aí está no site de um reformado. Não sou só eu que estou chateado com isso aí, não. Porque o Nicodemos, eu gosto dele na área da apologética. Ele é um dos poucos reverendos que tem nome do Brasil que realmente arregaça a manga e luta contra as seitas. Neste aspecto, ele é muito bom. Tem vídeos dele sobre catolicismo, sobre espiritismo, sobre mormonismo, até sobre maçonaria. Mas, pelo visto, reverendo Augustus, não está funcionando aí, porque a sua igreja está abraçando a seita adventista, que diz que nós somos Babilônia. Olha aí o vídeo. 2 anos e 3 meses, está aqui com a gente Kleber. Eu queria que você viesse aqui, Kleber, por favor. Kleber é o pastor da igreja adventista, que cedeu, alugou e foi bênção na vida da gente. E eu queria que a gente, em forma de gratidão, pudesse aplaudi-lo. Muito grato. A gente tem uma dívida com vocês e a gente louva a Deus pela boa vontade de vocês abrigarem até quem pensa um pouquinho diferente de vocês. Tá bom? Deus abençoe muito. Gente, eu vou pedir algo diferente. Um pouquinho diferente. Tá vendo, reverendo Augusto Nicodemos? O senhor tem que fazer um curso aí com o rapaz, o reverendo aí da sua igreja, porque pelo que o senhor colocou no seu vídeo, não é um pouquinho diferente. É totalmente antagônico o que um protestante em nível geral crê e que um adventista em nível estrito crê. É abissal a diferença. Então, gente, é lamentável como as igrejas não têm noção do perigo sectário. E nós estamos falando de uma denominação que é até um tanto precavida com isso, mas veja que apesar de ter um expoente da instituição que fala contra a seita, nós temos aí o outro reverendo abraçando. O próprio Hernandes Dias Lopes foi numa igreja batista no Rio de Janeiro, da minha convenção, porque a igreja batista também, gente, tem hora, é só pegar livros de missões, você vai ver que lá no campo missionário eles abraçam tudo que puder. Não estão preocupados com o preço que isso custará. Como a igreja protestante não se preocupou com o preço que isso custa até hoje de aceitar a ajuda da maçonaria no século XIX. A maçonaria está enfiada no nosso nariz até hoje. Por quê? Porque foram
aceitar a ajuda da maçonaria no século XIX. E isso custa um preço caríssimo para nós atualmente. E agora, tá aí. Mesmo o Nicodemos lutando lá contra o adventismo, a própria igreja, a própria instituição, abraçando o quê? Uma igreja adventista, falando que pensa um pouquinho diferente. E aí você vai ver até o Hernandes Dias Lopes pregando junto no mesmo púlpito, mais de uma vez, com quem? Com o Rodrigo Silva da seita adventista. Nós vamos ver o Luiz Saião fazendo excursão, pregando junto, podcast. Isso, esses caras não têm noção da problemática ou da celeuma que isso gera no meio dos ex-adventistas, dos que estão saindo da seita. Como isso é problemático, sofrível para eles. Então, assim, eu vejo isso, se a informação que chegou para mim é correta, né? Acho que é na Flórida, esse tipo de culto dentro da própria igreja adventista como algo lamentável. Enquanto o Nicodemos faz um trabalho excelente neste aspecto dentro da igreja presbiteriana, vem um outro reverendo, ou vem o próprio Hernandes, fazendo culto dentro da seita ou com o profeta da seita. A pergunta seria, né? Vamos imaginar, viu, reverendo Hernandes Dias Lopes? Vamos imaginar que o Rodrigo Silva, ele é da adventista, mas vamos imaginar que ele fosse kardecista, que os kardecistas acreditam na Bíblia também, enquanto esteja correta, né? Então vamos imaginar que ele fosse um arqueólogo espírita. O senhor palestraria com ele numa igreja? É isso? O senhor sentaria com ele para defender, né, a existência de Deus? O Allan Kardec faz ele faz uma apologética clássica na introdução do seu livro dos Espíritos sobre a fantástica realidade de Deus no universo. Então, quer dizer, o senhor faria então uma palestra junto com Allan Kardec? O senhor faria uma palestra com o Rodrigo Silva, mesmo se ele fosse do kardecismo? Ou se ele fosse católico romano apostólico, tudo certinho? O senhor via lá e faria. Ou o senhor, e esse pastor presbiteriano aí, pensa que o adventista não é tão seita assim? Uma reflexão que vocês têm que fazer. Porque é aquilo, você faria... Eu sei que os presbiterianos já fizeram culto na maçonaria, né? Agora estão fazendo dentro da igreja adventista. Mas faria dentro de um centro espírita? Será que esse pastor aceitaria o prédio de um centro espírita para fazer um culto evangélico? E depois ia chamar o médium espírita que pensa um pouquinho diferente dele para orar e agradecê-lo? Então essas coisas, eu como apologista, fico um pouco arrepiado de ver esse ecumenismo. E a tendência é o ecumenismo crescer. A tendência é o ecumenismo se tornar a potencial religião do anticristo. Isso dificilmente será contido nos últimos dias, né? Mas enquanto há um que o resiste, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Gente, qualquer dúvida, por favor, os irmãos que são da presbiteriana, não fica bravo comigo não. Vai ficar bravo lá com o reverendo que fez isso. Vai ficar bravo com o Hernandes Dias Lopes que está fazendo culto junto com o Rodrigo Silva. Vai ficar bravo com a tua turma. Comigo não. Eu estou aqui te fazendo um favor. Por exemplo, quem deveria estar fazendo esse vídeo são os apologistas da igreja presbiteriana, não eu. Não a minha pessoa. Mas como eles não fizeram, me vi obrigado a fazê-lo. E que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, né? Um abraço, querido. Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, até o próximo vídeo.